Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que coisa boa é compartilhar com você a Palavra de Deus. E hoje, para tratar de um assunto muito importante, mas íntimo, o conselho ou os conselhos de um pai ao seu filho. E vamos basear esta mensagem em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 2 e 14. Vamos ouvir a leitura deste texto. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante da fé, o desbravador do reino de Deus, o homem que plantou igrejas nas mais diversas províncias do Império Romano, como Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor, está preso pela segunda vez em Roma. Não por um crime cometido, porém, foi acusado de um crime gravíssimo: ser o líder dos incendiários de Roma. Ele já era um homem velho, que trazia no corpo as marcas de Cristo. Por onde passou, semeou a esperança, mas colheu perseguição. Agora, está no corredor da morte. Foi preso, acusado de ser um malfeitor. Foi abandonado pelos seus amigos. Quando marcaram uma audiência para ele apresentar suas testemunhas de defesa, ninguém foi a seu favor. E esse homem, que agora está no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução, escreve para o seu filho amado, Timóteo, que era jovem, doente, tímido, para dar a ele direcionamento na vida, balizas para o seu ministério. E nessa segunda carta a Timóteo, que é a última carta que o velho apóstolo escreve, Paulo dá 4 conselhos para Timóteo como filho amado. O primeiro conselho está no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz para Timóteo: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito é o Evangelho. E guardar o bom depósito significa: Timóteo, não permita que o Evangelho seja misturado, seja contaminado, a ponto de tornar-se um evangelho híbrido, sem eficácia e sem poder. O mesmo conselho deveríamos dar e receber hoje. A verdade não pode ser misturada com a mentira. A sã doutrina não pode ter laivos de falsas doutrinas. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é suficiente. Ela não se contradiz. Ela não fica velha, caduca. Ela não precisa ser ressignificada, nem atualizada. Ela não é nova nem velha, ela é eterna. E diante das muitas vozes, das muitas doutrinas estranhas no mercado da fé, Paulo está orientando a Timóteo: meu filho, guarda o bom depósito. Guarda o Evangelho, não no sentido de escondê-lo, mas no sentido de preservá-lo. Essa é uma necessidade premente, ainda hoje. O segundo conselho de Paulo ao seu filho amado, Timóteo, está no capítulo 2, no versículo 3. Participa do meu sofrimento. Sofre pelo Evangelho. O fato de nós sermos cristãos não nos blinda, não nos coloca numa redoma de vidro. Ao contrário, neste mundo enfrentamos perseguição,
Jesus Cristo chegou a dizer nas bem-aventuranças: bem-aventurados daqueles que são perseguidos por causa da justiça. No sermão profético de Jesus, ele disse que os seus discípulos seriam odiados pelo mundo, não por maus feitos, mas por serem discípulos de Jesus. O mundo sempre odiou Jesus. Os valores de Cristo são contrários aos desmandos da ética do mundo. Os absolutos da palavra de Deus estão na contramão da ditadura do relativismo da sociedade presentana. Portanto, ser um cristão é lidar com o sofrimento. O apóstolo Paulo chega a dizer, nesta mesma epístola, no capítulo 3, versículo 12, que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então não estranhe a perseguição, sofra pelo Evangelho. Aqueles que se escandalizam com o Evangelho por causa do sofrimento é porque queriam um outro Evangelho, dos favores, dos benefícios imediatos. Mas o Evangelho oferece para você vida eterna. Enquanto caminha rumo à glória, aqui pisamos estradas juncadas de espinhos, desertos tórridos, navegamos por águas revoltas. Aqui, sim, temos muitas tribulações, porque importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Mas agora, o terceiro conselho de um pai ao seu filho está no capítulo 3, versículo 14. E Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Se o primeiro conselho é guarda o Evangelho, o segundo é sofre pelo Evangelho, o terceiro é permanece no Evangelho. Porque muitos outros evangelhos têm surgido mundo afora. Muitas teologias têm surgido mundo afora. Teologia da prosperidade, da confissão positiva, hoje do coaching, a teologia dos milagres, a granel, para enganar as pessoas e para favorecer alguns falsos pregoeiros. O que Paulo está mostrando para Timóteo, que diante do alastramento das falsas doutrinas e do levantamento de muitos falsos mestres, ele não podia fugir do único evangelho real, verdadeiro, o evangelho de Cristo Jesus, puro, simples, mas poderoso. Permanece no evangelho. Muitos têm se desviado, muitos têm escutado o canto da sereia, muitos têm se desviado do caminho, muitos outros têm apostatado da fé, muitos outros têm abraçado um evangelho liberal que mata as igrejas, dispersa as ovelhas. Outros têm se rendido a um evangelho sincrético, misturado, místico, semipagão. Paulo está dizendo para Timóteo: meu filho, permanece no evangelho. Esta ordem é para você e é para mim. Mas o último conselho de um pai ao seu filho está no capítulo 4, versículo 2. Ele disse: guarda o evangelho, sofre pelo evangelho, permanece no evangelho. Mas agora no capítulo 4, Paulo vai dizer: prega o evangelho. Este evangelho precisa ser proclamado, anunciado. É preciso que todos ouçam a voz do evangelho. É preciso que a voz do evangelho seja clara, eloquente, límpida, no poder do Espírito Santo. A igreja não pode reter este tesouro apenas para ela mesma. A igreja não pode guardar esta mensagem apenas para ela mesma. A igreja não existe para atender a ela mesma, mas ela existe para proclamar este evangelho a todas as nações, a todas as etnias. Fomos constituídos em sacerdócio real para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos embaixadores de Deus, somos arautos do Rei, somos aqueles que anunciam as boas novas de salvação num mundo rendido à perdição. E você? Que conselhos você tem dado aos seus filhos?
Que conselhos nós temos ouvido dos nossos pais? O apóstolo Paulo considera Timóteo um filho muito amado. O mundo estava em convulsão. A perseguição religiosa era um fato real. A cidade de Roma tinha sido incendiada e a culpa tinha sido colocada nos cristãos. O massacre, a tortura, os martírios estavam se multiplicando. E Paulo precisa dizer para Timóteo: meu filho, nesse mundo tão mau, com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta perseguição, você precisa entender uma coisa: é preciso guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho e pregar o Evangelho. Este é um conselho que lhe trago da parte de Deus para o seu coração. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Deus amado, te agradecemos pela riqueza da Tua palavra, tão oportuna, tão necessária para alertar o nosso coração. Eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que agora nos assistem. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.